Então, vamos hoje com as equações diferenciais ordinárias lineares, as lineares. Então, elas têm uma leve diferença com relação às que a gente está vendo das variáveis separáveis. Elas são uma classe específica de EDOs, que remete à linearidade, né? Mas aonde que vai estar a linearidade? Vamos ver aqui. A linearidade está na variável dependente. Aqui a gente tem a dependente, que é y, e a independente, que é x. Então, como é uma equação diferencial ordinária linear? Quando a gente tem a nossa derivada, dy dx, né, é igual a uma função f de x, que só depende de x, vezes o y. Então, vejam que não é uma função de y, é só o y. F de x vezes y mais g de x. E aí fica igualzinho uma equação do primeiro grau. A y mais b, certo? Então, por isso que ela é linear. Porque o y é de primeiro grau, ok? Se esse g de x for igual a zero, a IDO é linear ainda, né? Mas homogênea. Aí volta, né, a solução a gente pode resolver pelas... É muito mais fácil resolver pelas variáveis separáveis, certo? Alguns tipos de IDOs lineares dá para resolver por variáveis separáveis. E alguns outros não. Como que a gente vai definir esse fator integrante? Então, aqui está o método do fator integrante. Eu vou passar o passo a passo para vocês e a formulação final, como que a gente trabalha. Então, a primeira coisa, está aqui, eu reescrevi a mesma equação diferencial que está aqui, só que eu omiti o dy dx aqui. Só coloquei y'. Então, y' é uma função de x vezes y mais uma segunda função de x. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai jogar o termo que tem y para a esquerda, para ele ficar junto com a derivada. Então, é um pouquinho diferente do que a gente estava fazendo anteriormente. Então, a gente vai passar o f de xy para a esquerda e vai ficar menos f de xy. Ok? Sinal. E tem que tomar cuidado com o sinal. Tá? Porque se o f... Se o f de xy é negativo, quando ele vem para a esquerda, ele passa a ser positivo. Certo? Então, tem que tomar cuidado com o sinal. Então, fica y' menos f de x vezes y igual a g de x. Certo? E aqui, o nosso fator integrante é o próprio menos f de x. Então, carrega o sinal. Então, esse a gente vai chamar de p de x, que é o, vamos dizer assim, não é o fator integrante, mas é a função para o cálculo do fator integrante. Quem que é o nosso fator integrante? Eu chamei de u de x. E quanto ele vale? Ele é exponencial da integral do p de x dx. Então, é uma integral dentro de uma exponencial. Qual que é a dificuldade? Nenhuma. Você calcula a integral separada, depois só coloca no expoente da exponencial. Então, tem que ver qual é a função, joga, né, tudo que tem y para a esquerda, o que só tem x fica na direita. Olha qual é a função com o sinal, se for negativo tem que levar ao menos, certo? Qual é a função que está multiplicando o y? Não o y', o y, tá? E pega ela para calcular a integral. Beleza? Aí, aqui está esse u de x é o nosso fator integrante. Quem vai fazer? Agora ele vai multiplicar dos dois lados da equação diferencial de cima pelo fator integrante. Então, aqui, ó, multipliquei o lado esquerdo pelo fator integrante, certo? E o lado direito pelo fator integrante. Aqui eu só troquei para p de x, tá? Para ficar mais simples. Okay? Aí eu faço distributiva. U de x vezes y' mais u de x vezes p de x vezes y, certo? E do outro lado já está distribuído. Então, tá assim. Ok? Aqui, neste caso, não parece. Mas vocês lembram qual é a regra da derivada da multiplicação? Alguém lembra? Vou colocar aqui em cima. Ó. A regra da derivada da multiplicação é a seguinte. Só para lembrar, como que a gente escreve, por exemplo, então, a derivada de u vezes v? A gente quer calcular essa derivada? Fica sendo a derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar vezes a derivada da segunda. Certo? E aqui não parece ainda, mas aqui, todo esse termo aqui, na verdade, é a derivada de u de x vezes y. Então, todo esse termo é a derivada de u de x vezes y, certo? Aí, só olhando aqui, ó, tá? Só que, só trocando a ordem. Então, é a derivada de uma vezes a outra sem derivar, vejam, a derivada do y vezes o u sem derivar, mais o y sem derivar, certo? Vezes a derivada do u de x. Aí esse polinômio é exatamente uma regra da cadeia, né? Sai a derivada da parte interna. Então,
Não parece aqui, mas nos exemplos a gente pode verificar, aqui não parece, mas esse termo total, na verdade, é a derivada de u vezes y, certo? E a gente vai escrever assim. Então, a gente vai trabalhar assim, dessa forma. Derivada de u vezes y em relação a x, certo? E fica lá, derivada primeira vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar vezes a derivada segunda. É igual a u de x vezes g de x, ok? Vou repetir isso aqui no próximo slide para a gente poder desenvolver. Agora o que eu vou fazer? O dx está dividindo para a operação inversa da derivada e integrar. Eu vou passar ele multiplicando do outro lado. Então, eu vou fazer a integral dos dois lados. A integral do lado de cá eu não sei quanto vale, não faço ideia, mas a gente pode calcular depois, certo? Então, a integral de d de u de x vezes y, cancela o d, né, o diferencial com a integral, fica então u de x vezes y igual a integral de u de x vezes g de x dx, certo? Eu quero saber quanto vale o y, então eu vou isolar, passo o de x dividindo. Então fica 1 sobre u de x vezes a integral de u de x vezes g de x dx. Ah, professor, não pode cortar o u de x com esse u de x? Não, porque esse daqui veio da outra integral, ela está fora dessa integral, certo? Então, você não pode cortar o 1 sobre o u de x aqui de fora da integral com o u de x dentro da integral, beleza? Não pode cortar. E essa é a nossa equação final. Então, o que a gente precisa calcular? Precisamos calcular o fator integrante u de x e, por fim, essa integral aqui, certo? 1 sobre u de x vezes essa integral aqui. Não pode, só depois que calculou o valor da integral, certo? Que a gente pode passar multiplicando, dividindo, melhor dizendo, né? O de x. Por que disso? Porque, na verdade, em tese, a gente está fazendo simultaneamente. A gente resolveu essa integral, a gente teria que resolver essa integral. Só que eu não sei quanto vale essa integral, porque eu não conheço as funções. Por isso que eu deixei destacado. Ou eu poderia escrever da seguinte forma. Aqui. Vou colocar aqui do lado. U de x vezes y, certo? A integral de u de x vezes g de x, eu vou colocar assim, ó, é uma função f zona de x, certo? Vezes uma g zona de x, por exemplo. Não é isso, mas só para uma ideia. Aí, o que acontece? Para não colocar, deixar integral, eu passo agora o u de x dividido. Então, y é igual a essa f zona de x vezes a g zona de x, certo? Dividido por u de x. Pronto, eu não estou passando dividindo ou nada. Beleza? Então, é isso que, basicamente, que a gente faz. Um objeto aquecido a 100 graus Celsius é colocado em um quarto com temperatura fixa de 20 graus Celsius. Então, o objeto tem 100 graus Celsius e o quarto tem temperatura fixa. Então, essa aqui diz muito, essa palavrinha aqui, que vai influenciar nosso trabalho. Então, a temperatura do quarto é fixa em 20 graus Celsius. A do objeto não diz nada, então provavelmente a do objeto vai variar, tá? E após 1 minuto, não 1 minutos, né? É 1 minuto. Após 1 minuto, o objeto passa a 90 graus. Ó, então, aquilo que eu falei, a temperatura do objeto varia, a do quarto não. Usando a lei de resfriamento de Newton, que diz a temperatura T do objeto varia a uma taxa proporcional à diferença entre a temperatura do objeto e do quarto. Então, o que ele está falando? Taxa de variação. O que é a taxa de variação? Derivada da temperatura em relação ao tempo é proporcional à diferença, ó, é proporcional à diferença entre a temperatura do objeto, então T do objeto, menos a temperatura do quarto, que é TQ, tá? Este modelo está feito daqui a pouquinho, calma lá. Opa, determine a temperatura do objeto no instante T. Basicamente, calcular a equação T, de T, né? A temperatura do objeto, tá? Então, o que eu disse aqui? Vai aparecer aqui de novo. Solução. A taxa de variação é uma derivada. Então, a derivada da temperatura com o passar do tempo é proporcional, não é um alfa, é o símbolo de proporcionalidade, a temperatura do objeto menos a temperatura do quarto. Então, que está aqui. Só recolocando as condições iniciais, certo? Ah, lógico, já coloquei no caminho. Qual é o que a gente faz, né? Lei de proporcionalidade. Quando eu digo que isso é proporcional a outra parte, então quer dizer que a derivada da temperatura em relação ao tempo é igual a um... Aqui eu coloquei um alfa, tá? Alfa que multiplica T menos TQ, certo? Só fiz isso. Quando é uma relação de proporcionalidade, a primeira é igual a um alfa, um K, um C, alguma coisa, vezes a segunda.
Então, aqui, a partir daqui, é o seguinte, o que eu vou fazer? Primeira coisa, fazer distributiva aqui. Porque a gente tem que ter o seguinte, já que é derivada de t em relação a tzinho, tem que aparecer uma função vezes t sozinho, menos uma outra função. Nesse caso, que eu vou substituir. Qual é a temperatura fixa do quarto? 20 graus Celsius. Vou colocar isso, antes de fazer distributivo. Então, derivada, a taxa de variação de temperatura do objeto, com o passar do tempo, é igual a alfa, que a gente vai calcular depois, quanto vale esse alfa, vezes a temperatura do objeto atual, menos 20 graus, que é a temperatura do quarto. Vou repetir lá em cima. A condição inicial, T de 0 igual a 100 graus Celsius, que é a temperatura do objeto quando ele é colocado no quarto, e a T de 1, condição de contorno, quando se passa 1 minuto, e o objeto está dentro do quarto. E o nosso modelo aqui, certo? O que eu fiz daqui para cá? Só fiz a distributiva, então é derivada de temperatura em relação ao tempo, igual a alfa T, menos 20 alfa. Alfa T menos 20 alfa. Só fiz a distributiva. Próximo passo, escrever ela na forma que eu possa retirar o fator integrante. Desculpe, a potência do fator integrante. Então, agora, o que é? Minha variável dependente é a temperatura. Então, quem está multiplicando ela? O alfa. Eu vou pegar o alfa T e jogar para a esquerda. E deixo menos 20 alfa na direita. Então, joguei o alfa T, era positivo, passa negativo. Certo? Então, fica dt, derivada da temperatura com o passar do tempo, menos alfa T, é igual a menos 20 alfa. Então, com o sinal, aí então vai ficar como? Menos alfa T, porque ele pulou a cerca e eu trocou de sinal. Aí o que faz? Pega, chama tudo isso daqui, deixa eu pegar, né? Com o sinal, então o que está multiplicando T, eu não vou levar o T. Então, tudo isso daqui eu vou chamar de P de X, tá? O menos alfa eu chamo de P de X. E tá aqui, ó. P de T, desculpe, né? Porque a variável independente é T. Então, P de T é o menos alfa. Então, como vai ficar o nosso fator integrante? U de T é igual a E elevado à integral de menos alfa dt. Como eu falei, tem que levar o sinal. Continuando aqui, então, qual é a integral de menos alfa em relação a T? Menos alfa T. Só que em cima, lá no expoente do E. Certo? O que eu faço agora? Esse termo aqui, eu vou multiplicar toda essa equação aqui, do lado de cá e do lado de cá, certo? Que é o meu fator integrante. Só relembrando qual é a equação, né, do fator integrante, desculpe, a solução final. Aí, mas antes, na verdade não precisa, né, eu ia fazer por licença, não preciso, já posso jogar direto nessa equação final. Então, aqui vai ficar 1 sobre e elevado a menos alfa t, certo? Vezes a integral de e elevado a menos alfa t, vezes a g de t. Quem é g de t? Menos 20 alfa. Okay. Então, u de t elevado a menos alfa t, vezes, de novo, u de t elevado a menos alfa t, vezes a g de t, que está aqui, ó, menos 20 alfa, dt. Certo? Deixa eu ver o que eu fiz. Joguei o 20 só para fora e deixei o menos alfa. Por que eu deixei esse menos alfa? Porque a gente vai fazer a integral, só fazer rapidinho a mudança de variável na integral. Então, a gente tem lá a integral de e na menos alfa t vezes menos alfa dt. Tá assim, né? Para fazer o seguinte, u é igual a menos alfa t, tá? Primeira mudança. Quando eu derivo dos dois lados, em relação a t, vou ter du dt é igual a menos alfa só. Derivada de t em relação a t é 1, né? Como está multiplicando menos alfa. Agora eu pego o dt e passo multiplicando. Então, du passa a ser menos alfa dt. Então, a gente vai fazer essa substituição e essa aqui de cima. E vejam, já está aqui, ó, menos alfa vezes dt. Então, que é o que está aqui, né? Opa, cadê? Aqui, ó. Então, a gente vai ter o que, na verdade? A integral de e elevado a menos alfa t vezes menos alfa dt. Na verdade, esse menos alfa t eu vou trocar por u, então é a integral de e na u. E o menos alfa dt, vou trocar por du apenas. Então tá feito. Qual é a integral de e na u? E na u. Voltando para t, né? Que é a variável que a gente está trabalhando, e na menos alfa t apenas. Então, essa integral inteira aqui é, ó, essa integral inteira é e na menos alfa t apenas. Vezes 20, vezes esse outro alfa, mais c, óbvio, né? Esqueci de colocar mais c. Tá aí, ó. Então, a integral é e na menos alfa t mais c.
beleza? Vezes o 20 daqui da frente, vezes a exponencial, ok? Vou repetir essa equação de novo, tá aqui em cima. Agora a gente vai fazer distributiva, então vai ficar 20e na alfa t vezes e na menos alfa t, mais 20e na alfa t vezes c. Aqui, ó, fiz a distributiva, tudo isso vezes o primeiro, mais tudo isso vezes o segundo. Só que ela é aqui, ó, multiplicação de exponenciais. Repete a base e soma as potências, os expoentes. E elevado a alfa t menos alfa t. Quanto que dá isso? Beleza? Dá zero. E quanto que está e elevado a zero? Elevado a zero é 1. Então vai ficar 20 vezes 1 mais 20c vezes e elevado a alfa t. Esse 20c eu acho que eu chamei de k, porque c é constante da integral vezes 20. Uma constante, ou seja, um número vezes 20, continua sendo um número, não passa a ser variável. Continua sendo número. Ele vai ficar assim. Ah, não mudei, né? Só mexi aqui primeiro. Esse aqui deu 1 vezes 20, 20. Agora o 20c eu posso trocar, não troquei, mas eu deveria ter trocado por k. Tudo bem, não tem problema. Vamos lá utilizar agora as condições iniciais. Então, se eu não tivesse condições iniciais de contorno, o exercício acabaria aqui, tá? Como eu tenho condição inicial e de contorno, tenho as duas condições, bom, porque eu tenho duas constantes, um c e um alfa, a gente vai poder resolver tudo até o final. Então, o próximo passo agora é substituir a condição inicial. Aquilo que eu falei, sempre comecem pela condição inicial. Por quê? Porque o t vai valer zero. Então, a gente vai cancelar aqui, ó, vai ser alfa vezes zero, vai sumir com alfa, vai ficar só com um c. Então, utilizando a condição inicial t de zero igual a 100, a gente tem que 100 é igual a 20, mais 20 vezes c, vezes z na zero. Tá aqui, ó, certo? O 20 passa para a esquerda e fica 80. E mais 20, 80. Antes disso, né, só falando aqui que e na zero é 1, certo? Então, vai ficar 80 igual a 20c, passo o 20 dividindo, ou não preciso, né, na verdade, vejam, eu posso colocar 80, que é 20c, já no lugar aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar, em vez de escrever 20c, eu vou escrever 80 aqui, ó. Certo? Que é o mesmo 20c. Nem preciso passar o 20 dividindo para achar o valor de c. Então, tá aqui, ó, já coloquei no lugar do 20c, eu coloquei 80, tá? Acabou? Não, falta achar a constante de proporcionalidade, que é a alfa, certo? A partir daqui é só algebrismo, né? A solução da IDO acabou aqui. Aqui é só algebrismo, tá? Vai usar a condição de contorno t de 1 minuto igual a 90 graus. Eu vou colocar 1 no lugar do t e 90 graus no lugar da temperatura. Aqui, ó, 90 igual a 20 mais 80 vezes alfa, elevado a alfa, vezes 1. Alfa vezes 1 é alfa, né? Então vai ficar assim, ó. Passo o 20 para a esquerda e fica 70, certo? Agora fica 70 igual a 80 e na alfa, certo? Passo 80 dividindo, então e na alfa igual a 70 sobre 80, que dá 7 oitavos, ok? O que eu vou fazer aqui, certo? Por que ficou isso aqui, tá? Como que era a solução? Ó, aqui ó, a nossa solução, ela é, cadê? T maiúsculo é igual a 20 mais 80, né? Elevado a alfa t. E aqui que está o nosso problema. Vou fazer o seguinte, propriedade das exponenciais, ou das potências. 20 mais 80 é o seguinte, vou fazer assim, ó, e na alfa elevado a t. Por quê? Quanto que dá e na alfa elevado a t? Potência de potência. Multiplica os expoentes. E na alfa t. Só que eu estou nesse caminho, eu vou voltar para, eu estou na direita e vou voltar para a esquerda. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu estou na direita e voltei para a esquerda. E esse alfa t vale 7 oitavos. Por isso, então, que eu fiquei T da temperatura em função do tempo é igual a 20 mais 80 vezes 7 oitavos de T. Então, como eu falei, ele é mais longo. Então, primeiro, resolver DO a seguir, sabendo que y de zero é igual a 5. A gente tem uma condição inicial. Provavelmente só vai ter uma constante para eu usar essa condição inicial. Então, o que a gente tinha? dy dx igual a 3y mais 4, passo 3y para a esquerda. Então, fica dy dx menos 3y igual a 4. Menos 3 é o nosso p de x. Nesse caso é p de x, né? Só não mudei aqui. Pode ser p de t, p de x, tá tudo... Mas deixa eu colocar tudo numa equação, numa fórmula, na variável só. Só troquei aqui, né? Estava p de t,
Coloquei menos 3 é o p de x. Então, u de x, que é o fator integrante, fica i elevado a menos 3 dx, ok? Agora, a integral de menos 3 em relação a x é menos 3x. Então, tá aí. Esse é o nosso fator integrante. Já vamos direto lá para a resposta. A resposta é y igual a 1 sobre u de x vezes a integral de u de x vezes g de x dx. Tá? Lembrando que não pode cortar esse u de x com esse daqui. Então, vai ficar 1 sobre e na menos 3x vezes a integral de e na menos 3x vezes 4, porque é o que sobrou do lado direito, 4. Tá? O 4 eu vou jogar para fora porque não vai influenciar na integral aqui dentro. Beleza? Então, eu joguei o 4 para fora. E aqui, esse daqui estava embaixo menos 3x, eu joguei para cima ficar mais, tá? Joguei para cima porque ele mudou. Então, aqui vai ficar e na 3x vezes 4 vezes a integral de e na menos 3x dx. E essa integral aqui dá menos e na menos 3x sobre 3, tá? Então, a integral de e na menos 3x é menos e na menos 3x sobre 3 mais c, né? Lembrando que a gente sempre coloca mais c ou do lado do x ou do lado do t. Então, fica 4 vezes e elevado a 3x vezes menos e na menos 3x sobre 3 mais c. Agora, fazer distributiva. Vou recopiar ele aqui, fazer distributiva. Então, vai ficar assim, ó. Opa. A distributiva vai ser 4 vezes e na mais 3t sobre 3x. Esse menos vem para frente, né? Então, vezes e na menos 3x. E na mais 3x vezes e na menos 3x, 3x menos 3x, 0 e na 0, 1. Então, vai ficar 4, menos 4 terços. Aqui, ó, menos 4 terços. Beleza? Deixa eu só mostrar o porquê. Aqui eu fazia aqui distributiva, né? Do lado. Se funcionar, não está funcionando. Porque estava desligado. Aqui ficou y é igual, fazendo a distributiva, menos 4 terços de e na 3x vezes e na menos 3x. Mais, né, 4c e na 3x. Tá? Aqui, ó, fica menos 4 terços de e na 3x menos 3x, por isso que dá zero, certo? Mais 4c e na 3x. Esse aqui dá zero, e na 0, 1, por isso que ficou só menos 4 terços, ok? Tá tranquilo isso, né? Continuando agora, a gente tem que usar a condição inicial. Tem uma condição inicial. Eu pensei que esse era bem longo. Alguma coisa... a partir de agora que começa a ficar meio longo. Então, usando a condição inicial que diz o quê? Y de 0 igual a 5. Então, vou colocar 5 aqui e 0 no lugar do x. Então, vai ficar 5 igual a menos 4 terços mais 4c vezes e elevado a 3 vezes 0, que é 0. E na 0, 1. Então, vai ficar assim, ó. 5 igual a menos 4 terços mais 4c. Esse menos 4 terços pula cerca, fica mais 4 terços. Fica 4c igual a 5 mais 4 terços. Tiro mínimo entre 1 e 3 é 3, certo? Vai ficar 15 mais 19, ou mais 4, 19 terços. Passo o 4 dividindo. Então, o c, na verdade nem preciso, né? Aqui, ó, nesse caso aqui, ó, tá escrito, ó, 4c. Eu vou trocar por 19 terços. Já coloco no lugar desse 4c aqui, direto. Certo? Coloco aqui no lugar desse 4c. Então, eu vou ter o quê? Y é igual a menos 4 terços mais 19 terços de vezes e na 3x. Que é a resposta final. Então, joguei esse x vezes y para a esquerda. dy dx igual dy dx menos x vezes y igual a x, que é o que sobrou do lado direito. Certo? Lembra, a gente só joga o que está multiplicando o y. Quem que é nosso AP de x, então? É o menos x. A gente vai calcular a integral. O u de x é e elevado a menos x dx. Que vai dar integral de menos x quadrado sobre 2. Então, o nosso fator integrante é e na menos x quadrado sobre 2. Ok? A gente já vai direto para a resposta final, que é 1 sobre o fator integrante u de x vezes a integral de u dx vezes g de x dx. Certo? Então, ficou 1 sobre e elevado a x menos x quadrado sobre 2, vezes e elevado a menos x quadrado sobre 2, vezes x, que é a gx aqui, tá? X dx. Lembrando, não dá para jogar para dentro esse daqui, porque ela já é a solução da outra integral, a gente não terminou ainda de calcular essa integral. Só quando a gente terminar de calcular essa integral, a gente joga para dentro. Essa integral, vou fazer aqui em cima, integral de e na menos x quadrado sobre 2 vezes x dx, certo?
Só vou dar as dicas no começo. Então, a gente vai fazer, o que a gente vai ter que mudar? Vamos chamar de menos x quadrado sobre 2 de u, certo? Derivando dos dois lados em relação a x, vai ficar derivada de menos x quadrado sobre 2, então fica menos 2x sobre 2, certo? Dx é igual a du. Só isolando aqui, corta, corta, né? Ficou menos dx, desculpe, menos x dx, menos x, porque cortou só o 2 com 2, né? Menos x dx é igual a du, só que aqui a gente tem x dx, certo? Ó, x dx, não menos. Multiplico por menos um dos dois lados, então fica x dx é igual a menos du. Quais são as substituições? Esta, certo? E esta. Cortei ali, mas não tem problema. Então, na verdade, a gente vai trabalhar a integral de e na menos x quadrado sobre 2 vezes x dx é equivalente à integral de e na u vezes menos du, certo? Joga o menos para fora, aí vocês podem seguir a integral, tá? Mas a resposta dessa integral vai dar o seguinte, continua aqui, ó, esse vai para cima, não joguei ainda, né? Mas essa integral é menos e na menos x quadrado sobre 2 mais c. Resposta dessa integral é tudo que está dentro do parênteses aqui. Continuando a partir daqui, certo? Esse daqui, eu vou repetir, lógico, essa daqui, certo? Agora ele está embaixo, eu jogo para ele para cima positivo. Não fiz isso ainda, né? Mas tudo bem. Vou fazer distributivo aqui, então. Vou fazer, como é mais C, eu vou colocar ele por primeiro. E esse aqui por segundo, tá? Já que ele é menos. Então ficou 1 sobre e na menos x quadrado sobre 2 vezes c, c sobre e na menos x quadrado sobre 2, menos, porque é mais com menos, e na menos x quadrado sobre 2, dividido pelo próprio e na menos x quadrado sobre 2, eu vou cortar, vai dar 1. Então, no final das contas, você vai ter c sobre e na menos x quadrado sobre 2, menos 1, tá? Como é menos e está embaixo, ele vai para cima, como positivo. C vezes e na x quadrado sobre 2, menos 1. E não tem a condição inicial nem de contorno para passar daqui. Então, a gente tem que parar aqui. Acaba aqui. Então, deu certinho o que tinha falado, né? E o último, eu acho que o último, ele é o mais longo. O último, são 3 slides para o último. Mas não é só para organizar melhor. No último, novamente, a gente está aqui, a nossa função, desculpe, nossa equação da EDO está aqui da livre. Primeira coisa, a gente tem que deixar 1 vezes dv dt. Então, passo 10 dividindo. Já passei o 10 dividindo aqui. 98 por 10 dá 9,8, menos 2 por 10 dá 0,2. Está aqui, ó. Só passei dividindo. 9,8 menos 0,2v. Agora, lembra, é a derivada de v em relação a t, tem que jogar tudo que está multiplicando v para a direita, nesse caso. Então, ficou 9,8 igual a dv dt mais, porque era menos, passou mais, 0,2v, certo? Aí, então, mais 0,2 é o nosso p de x. Desculpa, p de t. Nesse caso é t mesmo, porque é o tempo. Então, o u de t vai ser a integral de 0,2 em relação a t. Só que a integral de 0,2 é 0,2t. Então, esse é o nosso fator integrante, certo? Vou multiplicar esta equação dos dois lados. Na verdade, não, desculpe, nem precisa multiplicar, vai para a resposta final. Nosso fator integrante já é e elevado a, e elevado a 0,2t. Então, vai ficar, né, só recordando, a velocidade vai ser 1 sobre o fator integrante, vezes a integral do fator integrante, vezes a g de t. Quem que é g de t nesse caso? É o 9,8, que é o que sobrou isolado do lado esquerdo aqui. Então, vai ficar a v de t, desculpe, a v, né, só é 1 sobre 2, aqui é 0,2, só faltou um 0,2t, beleza? Vezes e na menos, desculpe, vezes e elevado a 0,2t, vezes 9,8 dt. Esse 9,8 é constante, neste caso eu posso jogar ele para fora. Ficou 9,8 sobre e na 0,2t. Arrumei, né, daqui para baixo eu arrumei, aqui eu vou arrumar antes de postar os slides. E só ficou lá dentro da integral e na 0,2t. Fazendo essa integral, fica assim, ó. 9,8 dividido por e na 0,2t, que já estava fora, né, integral, vezes e na 0,2t dividido por 0,2, mais c. Sem esse dt aqui, não sei porque ele está aqui. Esqueci de apagar. Beleza? Vou repetir ela aqui, lá em cima. Está repetido. Até o dt está repetido, né? Mas eu apago depois. Beleza? Continuando agora, eu vou fazer distributiva. Esse vezes a primeira, mais esse vezes o c. Então, ficou assim, ó. 9,8e, porque está multiplicando por cima,
E na 0,2t, dividido por 0,2 vezes E na 0,2t. Esse corta com esse, são iguais, certo? E vai ficar dividido só por 0,2. Então, 9,8, fazer a conta, mas se eu não me engano, 9,8 dividido por 0,2 dá 49, exatamente, 49. Então, este, vou marcar aqui, né? Este aqui corta com este, certo? E 9,8 dividido por 0,2, isso dá 49, tá? Então, ficou assim. Esse aqui eu já joguei para cima com menos, beleza? Então, ficou V igual a 49 mais 9,8 vezes C. A gente tem que descobrir quanto vale C por enquanto, a gente não sabe. Vezes E elevado a menos 0,2T. A gente sabe da condição inicial, que o quê? Chamei 9,8 vezes C de K, beleza? Só para eu diminuir a conta. A condição inicial dizia o seguinte, lembra, a gente eleva ela e solta. A velocidade inicial é zero. No tempo zero, a velocidade é zero. Então, só substituir. Zero vai ser igual a 49 mais K vezes Z elevado a menos 0,2 vezes zero. Só que essa exponencial toda vai dar, ele vai dar zero, que é 1. Então, fica 49 mais K igual a zero. Então, K tem que ser menos 49. Só substituindo aqui, então vai ficar V igual a 49 menos 49 e elevado a menos 0,2. Só lembrando, o 0,2 é 1/5, que é o que a gente conseguiu lá na outra. A gente só está escrito de uma forma diferente. Tirando o 49 em evidência, está nos dois. V igual a 49, que multiplica 1 menos E elevado a menos 0,2T. Exatamente a mesma equação, ou melhor, a mesma resposta que a gente obteve na primeira aula.